você tá pensando em fazer um cruzeiro de travessia, mas ainda não decidiu se vale a pena sair do Brasil para a Europa ou fazer o caminho inverso, vir da Europa para o Brasil, nesse vídeo eu vou te mostrar as principais diferenças entre os cruzeiros de travessia e as vantagens. E tudo que você precisa saber antes de decidir qual das duas você vai fazer. Oi, eu sou a Bia e esse aqui é o canal Tini Bia Por Aí, onde eu e a minha mãe te mostramos destinos do Brasil e do mundo. A gente te mostra que você não precisa ser rico, milionário ou ter muita grana para conseguir viajar, que com um bom planejamento qualquer destino é possível. Sim, eu recebi um comentário aqui no canal de um inscrito perguntando qual dessas duas opções valeria mais a pena para ele, já que ele mora no litoral de São Paulo, próximo da cidade de onde partem algumas travessias do Brasil para a Europa, lá em Santos. Em outro vídeo, outra pessoa também me perguntou de onde ele deveria fazer o cruzeiro de travessia, já que ele mora lá em Manaus. E essa dúvida pode ser a sua também, porque você pode morar próximo de uma cidade de onde saem os navios, mas ainda não tem certeza de qual é o melhor trajeto para você. Então, nesse vídeo, eu espero te ajudar a decidir qual o melhor trajeto pode funcionar para o que você está procurando na sua viagem. Sei que o valor é um dos fatores mais importantes para a gente decidir qual trajeto, qual viagem a gente vai fazer. Mas não é só o valor que conta, né? Tem também toda a logística envolvida. Se você vai sair aqui do Brasil para ir lá para a Europa, para pegar o seu cruzeiro de travessia, para voltar para o Brasil, ou se você mora numa cidade mais afastada, você também tem que colocar a logística de deslocamento para você chegar aqui no Porto do Brasil ou para você chegar num aeroporto para ir para a Europa para fazer o seu cruzeiro de travessia da Europa para o Brasil. Então toda essa logística também é importante para te ajudar a decidir qual vai compensar mais para você e qual você deveria deixar para uma próxima oportunidade ou para incluir em um outro momento da sua vida. Tipo, se você já estiver planejando uma viagem lá para a Europa, já tiver comprado as suas passagens só de ida, já tiver feito algumas acomodações e tá indo viajar lá para os meses de outubro, novembro e tem a possibilidade de fazer um cruzeiro de travessia, já aproveita e faz o seu cruzeiro de travessia lá da Europa para o Brasil para voltar da sua viagem pela Europa. Assim você não tem que ficar se preocupando tanto com as suas bagagens. Tipo, você tem que ter uma preocupação sim, mas não é aquele negócio do aeroporto que você só pode levar 23 quilos. 32 quilos não é mais tão comum, então é uma forma de você voltar da Europa com mais comprinhas, com mais coisas para carregar, sem tanta restrição. Ou se você já quiser aproveitar para descansar no final da sua viagem, é uma boa oportunidade de fazer um cruzeiro de travessia, já que no cruzeiro você não tem que se preocupar com nada. Você só precisa se preocupar em acordar e dormir, e é isso. Se você não quiser descer em nenhuma parada, você não é obrigado a descer em nenhuma parada. Pode ficar aproveitando o seu resort lá em alto mar para descansar da sua viagem que você já fez lá pela Europa. Essa é uma oportunidade de você pensar, eu tô indo pra Europa, eu só comprei a minha passagem de ida, ainda não comprei a passagem de volta e encontrei um trecho legal para voltar lá da Europa para o Brasil. Então você pode calcular, porque um cruzeiro de travessia, tudo bem que é mais caro do que uma passagem aérea, mas se você colocar na ponta do lápis o que tá incluído num cruzeiro de travessia, meio que o cruzeiro de travessia ele ganha da passagem aérea. Mas isso é uma opinião minha, você tem que ver o que funciona para você. Aqui no canal também tem um vídeo onde eu te conto o que tá incluído na tarifa básica do cruzeiro. E eu vou deixar aqui na descrição, se você tiver interesse de fazer um cruzeiro de travessia, sem pagar qualquer serviço à parte, nesse vídeo eu te conto tudo que tá incluído. E foi desse jeito que a gente fez o nosso cruzeiro, sem nenhum serviço à parte, salvo uma excursão que a gente fez, mas de resto a gente não fez mais nada. Agora, se você ainda está no Brasil e quer começar já a viajar, a ter uma experiência diferente, aí sim vale muito a pena você já fazer o seu cruzeiro de travessia saindo aqui do Brasil para a Europa. Porque, além de te levar do Brasil para a Europa, no cruzeiro de travessia você já vai ter momentos de lazer, momento de descanso, momentos de comilança, afinal tem comida quase que 24 horas lá no navio. Já vai começar viajando, porque os cruzeiros eles têm paradas em destinos incríveis aí pelo mundo, então a sua viagem já começa com uma viagem. Sabe aquele negócio de fazer uma viagem e dentro dessa viagem fazer algumas viagens? Então, se você fizer um cruzeiro de travessia do Brasil para a Europa, essa vai ser a sua viagem. Tipo, você já vai ter um deslocamento do Brasil para a Europa, mas já vai ter uma viagem dentro da sua viagem. Eu acho esse conceito muito legal.
legal viagem dentro da viagem. Mas não é a minha opinião que conta, é a sua opinião que conta. Mas esse é um dos pontos de diferença entre esses cruzeiros. Que nem o inscrito que perguntou, já que ele mora em uma das cidades mais legais do litoral de São Paulo, que é Peruíbe. Se você não conhece, vale muito a pena você conhecer Peruíbe. Ou não, porque Peruíbe tem essa vibe de cidade tranquila, então quanto menos gente, melhor. Mas enfim, ele mora lá em Peruíbe e eu acho que o melhor custo-benefício do valor total seria fazer um cruzeiro de travessia saindo de Santos lá pra Europa, ou saindo até do Rio de Janeiro, já que tem fácil acesso pela rodovia Rio-Santos, eu posso estar enganada, mas eu acho que tem fácil acesso tanto para Santos quanto para o Rio de Janeiro e o gasto não vai ser tão elevado. Mas isso depende da pessoa, depende do que a pessoa tá procurando. Porque, por exemplo, você pode fazer um cruzeiro de travessia saindo aqui do Brasil lá pra Europa, aproveitar muito o seu cruzeiro de travessia e não necessariamente você precisa emendar uma viagem logo após o seu cruzeiro. Você pode fazer o seu cruzeiro de travessia, pegar uma noite lá na cidade do Porto de desembarque ou não e já pegar o seu voo de volta para o Brasil. Ou você pode desembarcar lá do cruzeiro e pegar um voo para o período da noite, já que os desembarques dos cruzeiros sempre acontecem de manhã cedinho no primeiro momento lá do navio. Se você não sabe como funciona um desembarque no cruzeiro, também tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição para te ajudar. Mas enfim, você pode unir o cruzeiro de travessia com uma ida para a Europa, já incluindo as paradas que você vai fazer, né, durante o cruzeiro, e já comprar sua passagem de volta pro Brasil no dia do desembarque do seu cruzeiro, porque a sua viagem já vai ter sido super incrível. Eu acho que vale mais a pena você fazer um cruzeiro de travessia saindo do Brasil se você mora em cidades próximas a regiões portuárias, ou se você já quer ter a viagem começando de maneira super legal e ter uma viagem dentro da viagem. Mas se você preferir fazer um cruzeiro de travessia lá da Europa para o Brasil, você tem que colocar na sua conta os deslocamentos da sua cidade até um aeroporto, que se você mora aqui no Brasil, não mora na região do Sudeste, provavelmente você vai ter que pegar um voo da sua cidade até o aeroporto de Guarulhos ou até o aeroporto do Galeão para pegar um voo internacional. Infelizmente aqui no Brasil as coisas funcionam desse jeito. São só dessas duas cidades que tem voos mais promocionais, com mais distribuição pelo mundo. Claro que às vezes tem voos saindo lá de Salvador, saindo de Natal, saindo de Fortaleza para Europa, mas os melhores valores são saindo aqui do Sudeste. Aí você escolhe qual é a melhor alternativa para você. Aí você vai ter que pegar um voo saindo da sua cidade, chegando aqui em Guarulhos ou chegando no Galeão, pegando o seu voo desses aeroportos para o destino que você encontrou a promoção, que não precisa ser necessariamente para a cidade de onde vai sair o seu cruzeiro, porque voos dentro da Europa são muito mais baratos do que voos aqui dentro do Brasil. Você pode chegar lá por Lisboa e de Lisboa pegar um voo para a Itália, que não vai ser tão custoso, mas aí você tem que avaliar o que vai estar mais barato e o que melhor vai funcionar para você. Aí você tem que colocar todos esses gastos. E você não consegue chegar no mesmo dia de embarque lá no cruzeiro. Nem é muito recomendado, porque voos são cancelados, voos são atrasados, então você tem que chegar alguns dias antes do seu embarque no cruzeiro. Aí você também tem que colocar nessa conta o gasto com acomodação, com o transporte de saída do aeroporto até a acomodação, com o transporte da acomodação até o porto, com gastos de alimentação enquanto você tá esperando o seu embarque no cruzeiro, com gastos de seguro-saúde. Você tem que colocar todos esses gastos na ponta do lápis para ver o que melhor vai funcionar para você. Então, o cruzeiro de travessia da Europa para o Brasil vai funcionar desse jeito. Mas também o cruzeiro de travessia aqui do Brasil para a Europa. Se você mora igual o inscrito que perguntou, ele mora lá em Manaus, ele queria saber qual era a melhor cidade que ele poderia embarcar no cruzeiro de travessia. Porque Manaus está mais afastado, então a pessoa teria que colocar na ponta do lápis. Então, se eu morasse em Manaus, ou eu faria um cruzeiro de travessia do Brasil para a Europa, ou eu faria um cruzeiro de travessia da América Central, do Caribe, para a Europa. Já que tem passagens saindo de Manaus para a região da Colômbia, com um valor até que mais interessante. Então, eu acho que eu abriria mão de fazer um cruzeiro de travessia do Brasil para a Europa e faria um cruzeiro de travessia da América Central para a Europa, que tem preços muito convidativos. Lembrando que os serviços são os mesmos. Tipo, vai ter transporte, vai ter alimentação, vai ter o entretenimento, vai ter tudo que um cruzeiro de travessia vai oferecer, independentemente se ele vai sair do Brasil para a Europa ou da Europa para
para o Brasil. Então, se a sua dúvida é essa, fique tranquilo que tudo que tem no cruzeiro de travessia vai ter no outro. Claro que os serviços eles podem mudar de acordo com o clima, com as ofertas sazonais das coisas, mas no geral os serviços são os mesmos. Eu não sei se eu respondi às dúvidas de vocês, mas eu espero que esse vídeo tenha sanado algumas das diferenças entre os cruzeiros de travessia do Brasil para a Europa e da Europa para o Brasil. Então, eu faria um cruzeiro de travessia de novo, saindo aqui do Brasil para a Europa. Talvez eu não faria de novo um mochilão pela Europa, só compraria uma passagem de volta da Europa para o Brasil alguns dias depois do desembarque, que a viagem já teria sido incrível. E aí, qual dessas duas travessias você faria? Do Brasil para a Europa ou da Europa para o Brasil? Escreve aqui nos comentários que eu quero muito saber de onde você faria sua viagem. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, considere deixar um like e se inscrever nesse canal. Se você tiver qualquer dúvida relacionada a viagens, mochilões, travessias, roteiros pelo mundo, pode deixar aqui nos comentários que se eu souber responder, eu te respondo sem nenhum problema. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau! E agora vamos ver as comparações de valores entre os cruzeiros do Brasil para a Europa e da Europa para o Brasil.